Oiê! Hoje vamos fazer uma leitura aqui para o signo de Escorpião. Para quem tem Sol, Lua, Ascendente, no do Norte, no do Sul em Escorpião. Essa leitura vale e para quem se conectar aqui com esse canal. Curtam, comentem, sigam, façam parte aqui do meu canal, me ajudem a crescer. Vamos lá. Escorpião, 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 Escorpião. Aqui caiu uma cartinha. Eu vou aceitá-la. Vai ser a primeira carta aqui. A Lua. A Lua. 2 de ouros. Gente, 2 de ouros caiu na mesma posição para o signo de Libra. Cavaleiro de paus. 3 de ouros. 8 de copas. Ás de paus. A torre. 2 de paus. 6 de espadas, 7 de ouros, 4 de copas, Ás de ouros e 3 de espadas. E no fundo do deck, 4 de espadas. Então a gente já abre aqui com a Lua. A Lua ela fala muito sobre o que está oculto, né? Sobre os mistérios, mas a Lua também para mim sempre remete ao feminino, ao sagrado feminino, é como se fosse a mãe. Porque a Lua, ela fala sobre as nossas memórias que nós trouxemos das nossas ancestrais. Porque a nossa avó, quando nossa mãe estava dentro dela, ela já tinha todos os óvulos. Então, é como se você já estivesse dentro da sua avó. Então, você pegou toda a energia até do campo morfogenético da sua avó. Então, por isso que a Lua, ela fala sobre isso, né? Ela fala sobre a água que nos rege, mas também fala de um momento onde você passa por um momento onde você percebe as suas sombras e você descobre os seus segredos ocultos, e porque assim, é como se fosse a noite mais escura da alma, né? E logo o sol vai nascer. Mas é necessário passar por esse ciclo. É um ciclo aqui que pede equilíbrio. Aqui é como se fossem os dois pratos da balança, pedindo para que eles fiquem no mesmo patamar, né? Então, alguma coisa aqui, né, que está desequilibrada aqui dentro do sagrado, dentro da falta da percepção aqui, porque está oculto, vai ser revelado para que você equilibre. É como se fosse uma busca aqui, porque um cavaleiro de paus, e o cavaleiro de paus é como se fosse aquela chama que vai em busca do desejo que a alma quer viver, porque é o fogo, e a alma, ela é, querendo ou não, um fogo, né? Um fogo que anima um corpo de carne. Então, é como se esse cavaleiro de paus aqui, ele buscasse viver algo que seja equilibrado, mas que ele comece a tomar consciência agora. Porque ele vai manifestar aqui algo novo na matéria. Porque, ó, saiu o Ás de Ouros. Então, algo novo, é como se o universo estivesse pedindo para que Escorpião viva algo novo, né? Você está recebendo até ajuda espiritual aqui, ó. O 3 de ouros fala sobre auxílio, é como se alguém estivesse te auxiliando aqui, para que você realize aqui essa mudança, essa vivência. Então pode ser ligada à vida financeira, à vida amorosa, porque a matéria, ela pode ser criada o que você quiser. E como saiu aqui muitos naipes de ouros, então pode estar assim conectado a alguma questão aí da sua vida financeira. Então, o 8 de copas. O 8 de copas, ele fala sobre alguém que desapega. Então, é como se você tivesse que desapegar ali de uma situação do passado para viver essa questão nova. Então, você vira as costas para o passado e vai em busca ali de algo novo. Porque, ó, a sua alma, ela quer manifestar o novo, né? Ela quer viver isso de qualquer forma. É o fogo que se acendeu e não tem mais como controlar, né? Mas, para viver isso, você vai ter que sair aqui desse apego. Porque o 4 de ouros, ele fala sobre uma pessoa que tem uma ideia. Só que aquela ideia é fixa, aquela pessoa fica presa naquela ideia. Ah, só posso viver essa situação se for assim. Só que aqui não é sobre isso, né? Aqui você tá na lua, então você não tá vendo o que vai acontecer. Então meio que você vai ter que entrar no arquétipo do louco e se jogar. Porque se você ficar aqui preso, você não manifesta. Porque o fluxo divino, ele é água, e água você não segura. É o recipiente que determina quem é a água. Só que aqui está pedindo para que você deixe que o universo seja o recipiente, e não você traga o recipiente.
Porque se você trouxer o recipiente, você só vai ter o mesmo do mesmo. Porque você fica ali, ó, preso na sua zona de conforto e o universo não quer isso. Por isso que ele vai te trazer uma torre aí, ó. Quando ele te trouxer a torre, meio que você não vai poder controlar nada. Porque nada vai estar nas suas mãos. Tudo vai estar no universo definido, né? Vai cair tudo para que nada do seu passado fique em pé, para que nada sobe, para que nada permaneça como tá, porque como tá, não tá bom. E é como se você quisesse fazer uma colheita aqui, só que os frutos ainda não estão maduros, né? Você precisa passar por esse processo. Você precisa revisar o que foi feito aqui durante essa jornada. E aí quando você revisa, você entende muitas coisas, você integra todo o conhecimento dentro do seu sistema. Mas você precisa compreender aqui tudo isso que está acontecendo, né? Para você poder colher. Há uma escolha aqui que precisa ser feita, né? Há um caminho, há dois caminhos aqui. Você precisa adentrar em um, só que você, por enquanto, você está parado, porque parece que você está vivendo na torre. Então, pode estar num momento muito difícil para você, né, Escorpião? E aqui, ó, é como se você, de fato, estivesse buscando águas mais tranquilas, porque você está no processo de torre, né? Você pode estar realmente na noite mais escura da tua alma, vivendo aí processos de morte, processos de finalização de ciclo, e você vai buscar águas mais tranquilas, né? Você está num momento aqui de transição, onde você busca algo que seja mais equilibrado para sua alma. E aqui, esses 3 de espadas, ele fala que você está saindo dessa situação muito machucado. Tem muita mágoa, tem muita questão aberta, mas o fogo da tua alma, ele tá muito grande, né? Porque saiu muitas cartas de paus que falam sobre essa busca. Então, assim, você vai desapegar de um passado para você poder viver algo novo, né? Algo que você ainda não viveu, mas você tem que soltar, porque se você não soltar tudo, o centro do seu jogo saiu o 8 de copas, que fala sobre desapego. Desapego é o que? Abrir mão. E é isso, se você não abrir mão, você não consegue aqui fazer essa mudança. E aqui, ó, o 4 de espadas no fundo do deck, ele fala sobre uma pausa. Então você pode achar que sua vida tá parada, que nada tá andando, mas você tá no momento, você tá sendo preparado, né, para essa nova vida. Porque você ainda tem coisas aqui para curar, por conta dessas mágoas, dessas tristezas, e por isso que não é o momento da colheita. Porque você ainda tá no processo de cura aqui. Então, não dá para você manifestar algo novo se você ainda tá magoado, porque uma pessoa magoada vai magoar outras pessoas. Então, primeiro você precisa curar. Vamos confirmar aqui? Escorpião, 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 escorpião. Vamos ver o que as cartas têm para dizer aqui para o signo de escorpião. A gente já abriu com Rainha de Ouros, 6 de copas, 4 de espadas de novo, 6 de ouros, 4 de copas, 4 de espadas, 4 de copas, 5 de paus, príncipe de copas, 8 de ouros e 2 de copas. E no fundo do deck, 4 de ouros. Então vamos lá, a gente já abre aqui com a Rainha de Ouros, né? A Rainha de Ouros, ela fala muito sobre o valor. Tudo que uma Rainha de Ouros toca, torna ouro. Ela sabe exatamente quem ela é. Ela é uma rainha alquímica. Ela é muito parecida com a Imperatriz, porque ela é útero, ela é terra. Então, como ela é terra, ela é aquela pessoa que manifesta na matéria. Ela é centrada, ela é como se fosse o porto seguro das pessoas, né? E existe alguma questão aqui por conta desse 6 de copas, que é como se algo do passado ele fosse voltar para ser ressignificado. Então, essa situação que você viveu, você precisa ressignificar. Porque aqui, ó, é como se todas as copas elas estivessem conectadas.
Então, é como se tudo que você viveu até hoje está conectado, porque é tudo que você sabe. Então, se você é de um jeito, você manifesta o mesmo tipo de pessoa. Então, meio que para você manifestar um outro tipo de pessoa, você tem que se curar. E por isso que tudo está conectado aqui, é como se todos os sentimentos, tudo que você já viveu está ligado a quem você está manifestando, a quem você é. E por isso que aqui você precisa olhar para trás e você precisa ressignificar os seus sentimentos. Porque se você não ressignificar, se você não entender quem você é e o que você está manifestando, você sempre vai manifestar o mesmo aqui, né? E aí você não vai ter um entendimento. E aí você sempre vai ficar apegado a situações tóxicas, né? E também ficar ali apegado. Então você precisa fazer o desapego aqui, precisa entender o que cada um desses caminhos, né, eles representam dentro da sua vida para ressignificar. E talvez aqui por isso que você tá aqui ó, no 4 de espadas, que é como se fosse a verdade que chega, porque aqui fala sobre a verdade, né? Mas uma verdade que chega quando você se afasta da situação. E por isso que o 4 de espadas, ele fala sobre isolamento. Você se isola para que você tenha a consciência da situação, né? Então, por isso que essa pessoa está isolada aqui, ó. Ela precisa sair de perto do conflito, né, para ela poder enxergar a verdade. Porque é de longe, às vezes, a gente tem que sair de dentro da situação para que a gente veja de fora. E lá dentro tá com muita confusão e a pessoa não consegue ter clareza. Então, por isso que ela precisa aqui, ó, sair para enxergar. E aí, quando ela sai, ela entende aqui, ó, essa carta aqui é o 6 de ouros, ela fala sobre o sucesso. Então, é aquela pessoa que ela tem muito, né? Ela tem muito a ofertar, ela tem muito a doar. Só que até isso precisa de equilíbrio, né? Até o sucesso precisa de equilíbrio no dar e receber. Porque essa carta, ela representa também aquela pessoa que se doa sem limites e aí ela pode acabar se deixando sem recursos, né? Então, por isso que o equilíbrio aqui dentro do sucesso, ele precisa ser alcançado. No centro do jogo, saiu aqui o 4 de copas. O 4 de copas fala aqui sobre a luxúria. Então, ele fala sobre o apego a questões, como se fossem até questões terrenas, né? É como se não existisse mais dentro dessa situação algo que te traga um benefício, mas por apego você fica ali dentro da situação. E aqui é como se pedisse para que você deixasse para trás, de fato, essa situação de novo aqui, só que você tem que deixar essa situação para trás e perceber que ainda existem copas cheias, né? Ou seja, desapegar ali do que foi perdido, mas colocar a percepção no que ainda pode ser salvo, no que ainda você tem para modificar essa situação, porque é como se você ficasse só apegado ali em uma situação, mas naquilo que não pode ser mudado, né? Naquilo que já caiu e que não dá para ser resgatado. E talvez essa seja a sua luxúria, porque você tem muito, né? Porque você ainda tem copas em pé, mas você só fica chorando por aquelas que caíram. E tá na hora de você desfocar e focar no que é de fato importante. E aqui, ó, fala sobre o conflito. E esse conflito aqui é como se fosse um conflito, por conta do 5 de paus, ele fala sobre o conflito. Mas aquele conflito saudável que traz uma lapidação. É como se você tivesse em conflito aqui, para sair dessa situação aqui, ó, para abrir mão dessa situação do passado que te causou muita dor e que ainda te deixa conectado ainda. Aqui é como se você tivesse realmente aqui muitos sentimentos, né? Por conta que é um rei de copas, né? Como se você estivesse em busca aqui de viver realmente um amor, só que para você viver esse amor, você tem que desapegar do passado, é como se você tivesse que se melhorar aqui, ó. Ó, aqui é o 8 de ouros, mas é como se fosse uma árvore que dá flores, mas para mim essas árvores é como se fossem moedas. Então, assim, é como se algo foi plantado e a terra, né, a própria terra, ela se encarrega de aperfeiçoar aquilo que foi criado.
mas que depende de você. Por quê? Porque aqui fala sobre a prudência. Então, assim, é quando você é diligente nas plantações que você faz. É quando você realmente rega o que você plantou a cada dia cuidando ali. Você é como se fosse uma boa pessoa que nutre aquilo que você faz e todos os dias você está lá regando, se melhorando, se transformando. Então, para mim é muito sobre isso, né? Sobre a transformação interna. E quando você faz essa transformação interna, você manifesta aqui esse 2 de copas, que é o equilíbrio. É como se a balança ela estivesse equilibrada. As copas estão unidas no mesmo nível, né? Não tem ninguém à frente, ninguém atrás. Então você tá ali com alguém que realmente te valoriza. Mas para isso acontecer, você tem que voltar para o passado, tem que se ressignificar esses amores que foram vividos, né? Você precisa desapegar aqui. O jogo inteiro falou sobre desapego, o escorpião. E aqui, ó, fala sobre o 4 de ouros, que ele fala sobre uma estrutura, mas uma estrutura que te aprisiona. Então, é como se fosse uma ideia fixa, você só quer viver se for daquele jeito. Só que chegou o momento de você viver da forma com que o universo quer que você viva, não da forma com que você acha que tem que ser. E por isso que aqui, ó, a ordem desse jogo é desapegar de tudo, né? Porque daí você vai ter sucesso, você vai manifestar o que você veio manifestar. Mas para mim aqui, ó, como saiu essa rainha de ouros, você precisa acreditar que você pode, que você tem um potencial, que você tem essa base sólida, que você consegue manifestar o que você quiser na matéria e transformar tudo em ouro. Vamos tirar aqui uma última cartinha e fechar o jogo? Vamos lá, escorpião, 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 escorpião. Virou uma carta aqui, vou aceitar. E virou 2. Tá, vou aceitar só a primeira que caiu. Vamos lá. Vou cortar e o corte vai ser o final do jogo, que a gente vai ver. Então a carta que pulou aqui foi amor perdido. Se render, curar e realizar. Então, um amor foi perdido de fato, né? Então, de fato, aí a torre caiu e deixou para trás alguém. Mas você vai manifestar algo novo, né? Porque aqui fala sobre a cura e sobre realização. Então, assim, um amor ainda tá definido aí para você viver, um amor que te traga realização. E aqui fala sobre percepção. Então, fala, veja além do véu da ilusão. Então, para mim, é muito como se a sua intuição, ela já te mostrou que você precisa desapegar e viver algo novo, mas também não é só sobre isso. Eu sinto que me veio aqui que muitas pessoas elas já encontraram o amor da vida delas, só que por elas estarem doentes, né, ou elas estarem ainda conectadas em amores ruins, elas não conseguem perceber. Então, para mim é muito isso, né? Essa percepção. Perceba que mesmo que alguém te magoou no passado, não foi o fim, na verdade foi o fim, foi um ciclo que se completou para que você manifeste alguém que realmente faça parte da sua vida e que seja algo bom. Então, por isso que você precisa desapegar, porque a gente precisa de estar com mãos vazias, né, para receber. Se você tiver com a mão cheia, você não vai receber nada, né, porque você já está ali com a mão ocupada. Então, deixe as suas mãos vazias para que você receba o melhor do universo. É isso, escorpião. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, sigam o meu canal. Até semana que vem. Beijo, tchau!